dia, professor William Camada, e hoje estamos prontos para mais uma nova aula. E nesse caso vai ser a aula sobre lentes esféricas, que é a continuaçãozinha da nossa parte de refração. Vou apresentar aqui para vocês minha apresentação e continuo com vocês. Então vamos lá, aqui lentes esféricas. Coloquei para vocês alguns exemplos mais comuns no nosso cotidiano do nosso uso de lentes esféricas. Então aqui a gente tem um telescópio que apresentam dois tipos de lentes que a gente vai ver mais para frente. Temos uma lente de contato que muita gente acaba usando para substituir o óculos, né? Ele vai direto em contato com a nossa córnea. Temos lentes de máquinas fotográficas e temos os óculos. E aí podem ser óculos de sol ou os nossos óculos que estamos acostumados a usar para quem tem dificuldade de enxergar de perto, de longe, tem astigmatismo e assim por diante. Então a gente vai entender como é que funcionam essas lentes. Então a primeira coisa que nós temos que saber é classificar as lentes em relação às suas bordas. Então elas podem ser lentes de bordas finas, e aí nós temos esses três casos. A biconvexa, percebam que ela faz como se fosse um gominho, né? Temos a plano-convexa, que é uma parte dela ela é reta e a outra faz uma parte mais achatadinha. E temos a côncavo-convexa, que ela parece como se fosse uma banana, né? Ela tem essa parte mais côncava e a parte convexa, ok? Essas são as três lentes de borda fina. Temos as lentes de borda grossas, que aí são a nossa bicôncava, a nosso plano côncava, percebam que aqui, ó, há um lado plano aqui, e a parte côncava da lente. Então aqui, ó, duas partes côncavas. E aqui a convexo, côncava, convexo, côncava. E tá, professor, e o que isso vai fornecer para a gente? Então, a lente convergente, lembrando que essas lentes que a gente viu, a de borda fina e a de borda grossa, elas podem ser tanto lentes convergentes quanto lentes divergentes. Tá, mas e como é que funcionam essas lentes? As lentes convergentes, percebam que os raios de luz eles vêm em paralelo e eles acabam se cruzando. Então eles se encontram num ponto em que eles convergem. Então eles convergem, né? Se você converge, né? Eles vão juntar em um ponto. A lente divergente, ela vai divergir, ou seja, ela vai fazer com que esses raios de luz eles não se encontrem, mas eles se diverjam em relação ao que eles já estavam vindo. Então, lentes convergentes e lentes divergentes. Percebam na simbologia. A lente convergente, elas apresentam as setas aqui em cima, ó, em sentidos opostos. Enquanto que a lente divergente também é oposto, mas é uma de encontro à outra. Na convergente, é uma oposta à outra. Tudo bem? E qual que vai ser o comportamento óptico dessas lentes? Então, lembrem, eu vou ter o N da lente, que é o índice de refração dela. Ela vai ter um índice de refração. E eu vou ter o meio. Então, o meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o óleo. Se o índice do meio ele for menor que o da lente, ou seja, o N da lente for maior que o índice do meio, a gente tem algumas características. Se forem lentes de borda fina, elas serão convergentes. E se forem as de borda grossa, serão as divergentes. Então, o índice do meio é menor do que a lente. Então, um caso específico aqui vai ser o do ar. A gente sabe que o N do ar é 1. Então, no ar, as de borda fina são convergentes e as de borda grossa são divergentes. Agora, se for uma situação oposta, em que o N do meio ele é maior que o N da lente, o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente, as de borda fina serão divergentes
e as de borda grossa serão convergentes. Então, essa tabelinha aqui é super importante para que a gente possa classificar as lentes conforme a inserção que elas vão estar. Então, onde é o meio que elas estarão. Então, é super importante essa tabelinha. Lentes convergentes. Lentes convergentes, elas vão apresentar as duas setinhas, uma em direção oposta à outra. Elas vão apresentar, se vocês olharem aqui, o foco. Então, elas têm o foco e o foco linha, e o ponto antiprincipal com o ponto antiprincipal aqui. E no meio, a gente vai ter o nosso centro óptico. Ok? Então, aqui a gente tem o centro óptico, foco linha, antiprincipal e antiprincipal. Lembrando que o antiprincipal ele é o dobro do foco. Tá? Então, se aqui eu tenho uma distância de 10 centímetros, aqui eu tenho mais 10 centímetros. Então, totalizando 20, aqui 10 e 10. O que eu tenho de um lado é exatamente o que eu tenho do outro. As lentes divergentes, elas apresentam também, só que a diferença é que meu foco linha e meu antiprincipal, eles vão estar do lado esquerdo, enquanto na lente convergente, olhem aqui, elas eram do lado direito. Direito, esquerdo, ok? E aí a gente vem com os nossos raios de luz. Então, como que eles vão se comportar quando eles atravessarem uma lente? A gente chama de raios notáveis. Se for uma lente convergente, primeiro raio de luz vem paralelo e vai passar pelo foco. Então, ó, vem paralelo e passa pelo foco. Se for uma lente convergente, vem paralelo e passa pelo foco. Vem paralelo e passa pelo foco, ok? Agora, ele pode vir pelo foco. Se ele vier pelo foco, ele sai paralelo. Então, vem pelo foco, sai paralelo. E temos o que passa exatamente pelo nosso eixo óptico. Então, ele não sofre nenhum desvio. Tudo bem? Ele não sofre nenhum desvio. Ou se ele vier pelo nosso antiprincipal, ele acaba saindo pelo outro antiprincipal. Então, ele vem pelo antiprincipal e retorna pelo outro antiprincipal. Lembrando que para a gente formar uma imagem, a gente precisa de no mínimo 2 raios. E as lentes divergentes, né? Como é que elas funcionam? Vem em paralelo, ela vai divergir em relação ao foco. Ó. Ela vai divergir. Vem em paralelo e diverge em relação ao foco. Vem em paralelo e diverge em relação ao foco. Agora, e se ele vier em relação ao foco? Ele vai sair paralelo. Então, ó, ele vem em relação ao foco, sai paralelo. Vem em relação ao foco, sai paralelo. Ok? Se vier pelo centro óptico, não sofre nenhum desvio. E se ele vier em relação ao antiprincipal, ele vai fazer o quê? Vai sair em relação ao outro antiprincipal. Tudo bem? Então, vem. E agora vamos formar as nossas respectivas imagens. Então, se for nas lentes convergentes, eu vou ter exatamente 5 casos. O primeiro caso é quando o nosso objeto está antes do A. Então, vamos lá. Vem paralelo e passa pelo foco. Vem pelo centro óptico, ó, vem paralelo, passa pelo foco. Vem pelo centro óptico. Então, aqui, aonde os raios de luz se encontraram, é onde vai ter a minha imagem, é onde vai formar a imagem, sempre do eixo principal em relação ao encontro desses dois raios de luz. Quais são as características dessa imagem? Primeira coisa, ela é menor, né? Então ela é menor. Como ela está de ponta cabeça, ela é invertida. E toda vez que a imagem for formada depois da lente, a gente chama ela de imagem real. Então ela é real, invertida e menor. Um exemplo é as imagens formadas pelas máquinas fotográficas. Agora o nosso objeto ele aproximou. Lembra que ele estava antes do A, agora ele vai estar no A. Então o raio de luz vem em paralelo, passa pelo foco. Muito bem. Vem pelo centro óptico e olha aqui onde os raios de luz se encontraram. Vai ser exatamente na mesma posição do A'. Ou seja, a minha imagem agora ela vai ser igual. Então ela é igual, invertida e real. O invertido e real permanece, porque ela está de ponta cabeça e está formada depois da lente.
Isso, pessoal, mostra o quê? Que olha aqui o triângulo passado. Como essa parte ela se aproximou, aqui vai se afastar. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Esse lado aproximou, esse lado afastou. Um exemplo disso é na máquina de Xerox, que a gente tira na mesma proporção do objeto. Agora o nosso objeto ele vai se aproximar, então ele vai ficar entre o A e o F. Então vem em paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico. Olha onde o raio de luz se encontrou aqui, lá atrás agora. Então a minha imagem vai ser maior, ela continua de ponta cabeça, então ela é invertida, e ela é formada do lado depois da lente, então ela é real. Então real, invertido e maior. Um exemplo, projetor de slides. Ok? Agora, o nosso objeto vai aproximar também. Agora ele vai aproximar do foco, né? Então, o meu objeto ele aproximou do foco, olha aqui. Então, como ele aproximou do foco, ele vem em paralelo e passa pelo foco. Aqui, ó, percebam que ele passa direto pelo centro óptico. Ou seja, não forma imagem, porque esses raios de luz eles são paralelos. Então, a imagem é imprópria. Ela é imprópria porque ela não tem nenhum tipo de formação aqui. Então, exemplos, holofortes, né? Farol de carro e assim por diante. Agora, o meu objeto está entre o foco e a lente. Então, entre o foco e a lente vem em paralelo, passa pelo foco e vem pelo centro óptico. Percebam que aqui eles também não vão se encontrar. Só que diferente do caso anterior, eles não são paralelos. Eles são concorrentes. Então, eles vão se encontrar em um momento na origem. Que a gente faz o prolongamento pontilhado. Prolongamento pontilhado. Aqui é onde eles se encontraram, é onde vai formar a minha imagem. E aí percebam, ela é maior que o meu objeto, ela não está de ponta cabeça, então ela é direita, e ela está à esquerda, então agora ela passa a ser virtual. Então virtual, direita é maior. Exemplo, lupa. Ok? Lembra que eu falei para vocês que iam ser 5 casos? Aqui foram 5 casos da convergente. E na lente divergente, adivinhem, serão apenas um caso. Por quê? Os raios de luz eles sempre se divergem, né? Então, não importa onde o objeto esteja. O raio de luz vem em paralelo e diverge em relação ao foco. Vem pelo centro óptico. Então, percebam que aqui ó, os raios de luz se divergiram. Só que aqui eles se encontraram aqui. Então, é aqui que vai ocorrer a formação da minha imagem. Ela é menor, ela é direita e ela é virtual. Então, aqui um exemplo, são lentes para corrigir quem sofre de miopia, né? Quem enxerga mal de longe. Então, aqui a gente termina essa parte teórica, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Vocês já sabem do procedimento, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações e até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not